Já imaginou uma vida sem emoções? É como se tudo em sua volta tivesse sempre as mesmas cores, os mesmos sabores, a mesma forma. Nada lhe chamaria atenção, nada lhe afetaria e todos os dias seriam iguais. Mas afinal, o que são emoções? As emoções fazem parte da nossa evolução e nos ajudam a sobreviver, a ter respostas rápidas e significativas. Boa parte das pessoas que nos procuram em nossos consultórios perderam a capacidade de se beneficiar das suas emoções. Muitos querem apenas se livrar delas, ou então controlá-las, ou até mesmo querem sentir apenas as emoções mais confortáveis. E se a melhor forma não fosse nem controlar, nem se livrar das emoções, e sim aceitá-las, compreendê-las, transformá-las e assim criar novos significados? Esta é a proposta da terapia focada nas emoções, abordagem humanista baseada em evidências, desenvolvida pelo psicólogo canadense Leslie Greenberg e colaboradores próximos. Esta abordagem veio desde os anos 70, muito antes do interesse da psicoterapia pelas emoções, estudando e pesquisando como auxiliar as pessoas a transformá-las e resgatar o caráter adaptativo das mesmas. Uma vez transformada a emoção na sua origem, os pensamentos e comportamentos também se transformam, já que reagimos emocionalmente muito antes de qualquer processo lógico e racional entrar em cena. Hoje, a terapia focada nas emoções tem um corpo robusto de trabalhos científicos que demonstram a sua eficácia na psicoterapia. Te convidamos para conhecer a terapia focada nas emoções. Então, boa noite, queridos amigos. Se vocês puderem só dar uma confirmação de que está chegando o áudio agora. Tá, ótimo. Muito obrigada pela paciência aí. Então, como eu estava dizendo, mas vocês não me ouviram, eu estava aqui agradecendo a oportunidade de estarmos celebrando esse dia tão especial para nós, terapeutas focadas nas emoções, porque muito além da nossa relação com o trabalho em si, vai essa conexão com as emoções como sendo uma genuína da gente querer contar, a lidar com as nossas próprias emoções, nos ajudou a enxergar a vida de uma outra forma, a termos uma melhor saúde mental, lidarmos melhor com os nossos filhos e também ajudar na nossa clínica, no dia a dia, na condução dos nossos casos clínicos. E por isso estamos aqui hoje, no dia 2 de junho, o Dia Internacional de Conscientização das Emoções, para conversarmos com as minhas queridas amigas Andréia Caroli, Maria Angélica Regala, e com vocês para a gente ir trocando essa ideia sobre a experiência de cada uma e como se compreender esse universo emocional, tanto nosso quanto pais, quanto dos nossos filhos, pode nos ajudar a termos uma qualidade de vida bem melhor. Então, vamos começar. Vamos aqui fazer uma apresentação de mais ou menos uns 30 minutos e, em seguida, vamos bater um papo com a Angélica e com a Andréia. E se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem aqui no chat que a gente vai respondendo. Combinado? Cuidando das nossas emoções para cuidar das emoções dos nossos filhos. Pode colocar para dormir, aonde parece que a paciência foi embora, o desespero tomou conta, o cansaço, e as nossas emoções chegaram de uma forma muito intensa, trazendo dificuldades nas nossas relações, na nossa forma de educar. Primeiramente, a gente precisa lembrar que todo aprendizado se passa pelo vínculo.
E antes disso, gente, eu me esqueci, porque se eu quero que vocês aprendam alguma coisa aqui, eu gostaria que vocês me conhecessem, né? Como é que a gente se vincula a alguém que a gente não conhece? Então, me desculpem nessa confusão aqui, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Lídia Prata, sou mãe de dois rapazes lindos, que são adolescentes, na verdade são adultos já. Um deles passou por uma experiência muito difícil no ano passado e faleceu no dia 2 de janeiro desse ano. E se eu estou aqui hoje com vocês, podendo falar sobre esse assunto, é porque, de alguma forma, tudo isso que eu estou contando aqui me traz um sentido de vida, de querer continuar trabalhando não só na minha vida pessoal, mas com as pessoas que me atravessam no caminho, sobre esse processamento, sobre a importância da gente processar as nossas emoções. E eu estou aqui ainda com um espinho no peito, né, que dói só quando eu respiro, brincadeiras à parte, mas é verdade. E, e viver esse processo com o Bernardo, podendo, momento a momento, conectar com o que era mais importante para mim. E depois, em que, né, a gente não esperava que ele fosse falecer, ele estava num momento bom do tratamento, então foi um susto. Poder, depois disso tudo, poder fazer o luto dessa experiência, conectando ainda com tudo que é mais importante para mim. E é isso que me faz seguir em frente. Se eu não pudesse processar essa dor que eu estou sentindo, eu com certeza, nessa altura do campeonato, estaria deitada em cima de uma cama, lamentando a enorme dor que é perder um filho. Esse é o maior pesadelo, né, de qualquer pai ou de qualquer mãe. Mas eu estou bem. E eu estou bem por conta do meu processamento emocional, por conta de outras questões também, o apoio que eu recebo da minha família, né, a minha vivência espiritual. Então, tudo isso junto, incluindo o processamento emocional, me faz estar aqui com vocês nesse momento tão importante para mim, que é essa conscientização da importância da gente trabalhar as nossas emoções e poder, assim, cuidar das emoções dos nossos filhos. Então, agora eu volto para a apresentação em si, que fala que todo aprendizado se passa pelo vínculo. Quem quer ensinar para os nossos filhos sobre os nossos valores, é muito importante que esse vínculo seja um vínculo que traga segurança, para que eles possam explorar o mundo tendo essa confiança em nós como neles mesmos. Mas quando um bebezinho nasce e chega na nossa vida e traz toda aquela transformação, ele já nasce com um software super sofisticado no seu próprio organismo para processar o que acontece ao redor dele. E isso contribui para a sua sobrevivência. Diferente de outros seres da natureza, o bebê humano não sobrevive se for deixado sozinho. Assim como a tartaruguinha, por exemplo, que nasce e caminha em direção ao mar. O bebê humano, ele precisa de alguém mais capaz do que ele poder cuidar dele. E assim, o organismo dele, que sabe disso, tem estratégias, né, para chorar, para dar aquela gargalhada mais gostosa, que são estratégias para poder chamar esse cuidador para perto dele. E com isso, o cuidador também tem um software super sofisticado que permite que ele vá cuidar da criança quando ela precisa. Então, nós nascemos completamente dependentes e vamos caminhando ao longo da vida por uma independência relativa. Não somos nunca completamente independentes. E esse processo da dependência para a independência, caminhando para essa autonomia com autoconfiança, vai depender muito dessa relação com esse cuidador primário, especialmente da sensibilidade afetiva, que é um pai ou uma mãe ou uma babá
consegue olhar para essa criança, ver que ela está se sentindo sozinha, perceber que ela está muito irritada e poder, através dessa sensibilidade, ir dando nome ao que se passa com ela, a criança vai ouvindo e com aquilo ela vai aprendendo. E também, se essa relação for uma relação que traz segurança, a criança vai ter como se fosse uma estrutura, uma base, para dali ela se desenvolver com uma boa habilidade de processamento emocional, inclusive de regular as suas emoções. Só que, gente, nós não nascemos com esse sistema de processamento de informações pronto. Vocês lembram que quando os bebês nascem, eles estão ali com aquele sistema digestivo muito imaturo e por isso eles têm cólicas. Vermos disso, ciência com aquele choro, e é sofrido, né? Não vi, pelo menos na minha experiência, nenhuma pessoa dá para um bebê pequeno comida sólida, sabe? E ele não vai dar conta de digerir aquele alimento. Então, a gente vai respeitando esse amadurecimento do aparelho digestivo. E a gente entende que aquilo ali é normal. Ninguém sai correndo com o filho para o hospital porque ele está com mais uma noite de cólica. E assim também acontece com o nosso sistema emocional, de processamento emocional, bem o sistema cognitivo, que é essa capacidade de nomear, de compreender as coisas. Mas o sistema cognitivo, a gente está ali estimulando os nossos filhos o tempo todo, né? A criança tem 2 anos e a gente já está ensinando ela a falar inglês. Mas no sistema emocional, a nossa tendência é de não sabermos o que fazer com aquele choro, com aquela dor. E a gente esquece que o fato de ser desagradável quer dizer que seja ruim. Há muito aprendizado naquele processo. Mas, geralmente, diante das emoções dos nossos filhos, a gente tenta fazer 2 coisas. Primeiro é tentar tirar o sofrimento da criança. E aí, como é que a gente faz isso? A gente tenta distraí-la, leva ali para ver o passarinho, ou oferece alguma coisa para ela, ou vamos dar para ela o que ela quer, né? Se ela está chorando porque ela quer o brinquedo, a gente vai lá e dá o brinquedo para ela parar de chorar. Às vezes a gente vai dar uma bronca, né? Falando que coisa feia. Olha só, uma menina tão bonita, olha como é que você fica feia quando você chora. A gente tenta calar a expressão da dor. Só que nenhuma dessas 2 estratégias ajudam a criança a amadurecer no seu processo de lidar com as suas emoções. Você sabe o que são as emoções? Elas são sinais do nosso corpo de que algo precisa da nossa atenção. É como se algo dentro de nós gritasse assim: ei, presta atenção aqui. Elas surgem quando algo ao nosso redor ou dentro de nós muda e serve para nos mostrar que precisamos dar de alguma coisa, entender melhor uma situação ou até mesmo fazer alguma mudança. Elas são o nosso mais importante sistema de processamento de informações, porque elas estão ligadas tanto à nossa sobrevivência quanto à sobrevivência da nossa prole. Por isso que elas são rápidas e elas gritam dentro da gente. Vejam, por exemplo, esse videozinho aqui. Não tem problema não. Não tem som, não incomodem com o som. Isso. Então, o que... Peraí, desculpa, gente. O que faz um pai ou uma mãe reagirem com tanta velocidade para poder entrar debaixo de um muro que está caindo e poder, com o próprio corpo,
proteger a criança daquele baque, né? Ou puxar a mão da criança quando ela está caindo. Essa velocidade do processamento ali da informação é muito rápida, porque dessa velocidade depende a nossa vida. As emoções, elas existem e foram elaboradas ao longo de centenas de milhares de anos para a nossa sobrevivência, nosso bem-estar. Cada emoção que chega vai ter uma função, uma necessidade e uma tendência à ação. Sim, Lídia, ficou difícil. A raiva, por exemplo, tem a função de comunicar invasão do nosso espaço, comunica desrespeito, ela funciona como uma força para a gente eliminar obstáculos. Uma pessoa, por exemplo, pode usar essa energia da raiva, dar para um concurso, por exemplo, né? E dali tirar o seu melhor resultado. Mas, de forma geral, a raiva ela vem quando alguém, no nosso dia a dia, né? Quando alguém invade o nosso espaço e a necessidade, então, seria de estabelecer limites, dizer, não, chega. A tendência comportamental é a gente poder atacar ou se defender. E por isso nosso corpo fica bem mais forte. Já no medo, por exemplo, a função é alertar para o perigo ou possíveis ameaças. A necessidade é de segurança e proteção. E a tendência comportamental é a gente fugir, se esconder ou fazer qualquer coisa que vai gerar essa segurança. Já a tristeza tem a função de significar perda, comunicar a dor ao outro ou a si mesmo, né? Quando a gente perde alguém muito importante, é natural que muita coisa se transforme na nossa vida. A gente fica sem energia. E aí, olha que coisa bonita. A necessidade da tristeza é essa conexão afetiva e suporte, porque naquele momento a gente está tão sem energia até para fazer o básico. E aí, no cérebro da outra pessoa que está ali conectada com a gente, tende a sentir compaixão e fazer um movimento de nos ajudar e de nos oferecer esse suporte. E vocês já repararam o quanto que a ida ao velório é algo que naturalmente a gente sente necessidade de ir para dizer para aquela pessoa que perdeu alguém, assim, do tipo, estou aqui, né? Eu vejo o seu sofrimento. E isso faz muita diferença. A tendência comportamental da tristeza é um movimento assim de mais prostração, né? Porque a gente está gastando muita energia naquele processamento emocional e por isso a gente precisa de ajuda, dessa conexão afetiva, para a gente dar conta de fazer o básico. Já a vergonha, ela tem a função de sinalizar sobre a exposição excessiva. E ela também mostra que a gente precisa corrigir algumas atitudes que não foram adequadas ao nosso meio social. E aí a necessidade da vergonha é desse reconhecimento. Já que a gente fez alguma coisa que não foi boa, a gente precisa que o nosso grupo fale, ó, você está aqui, continua com a gente, né? Você continua tendo valor. A tendência comportamental da vergonha é a gente se esconder, já que a gente sabe que ficou exposto de uma forma negativa. Várias emoções, eu dei o exemplo de algumas aqui, mas o fato é que todas elas, então, têm essa função super inteligente, super sofisticada e servem para nos ajudar, desde que elas sejam processadas. Isso, Lídia, como assim? Porque uma emoção, quando ela chega, né, e ela é sentida no nosso corpo, a coisa que a gente faz é saber, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui comigo. Então, a gente se apropria daquilo e, na medida que a gente tem espaço para expressar essa ação por meio da ação, lembra que tem uma tendência comportamental associada a cada uma delas. Essa emoção vai ser finalizada ou concluída, e aí o indivíduo tá pronto para outra, digamos assim. E, a partir daí, ele vai poder criar
um significado do que aconteceu naquela experiência e compreendendo melhor a situação. Só que nem sempre as nossas emoções dolorosas são bem processadas. Quanto mais nova for a pessoa, quanto mais frequente for a experiência emocional, quanto mais intensa for a emoção, mais difícil se torna para aquela pessoinha pequena ali processar a emoção sentida. Porque vocês lembram que a gente não tem um cérebro que nasceu pronto ali. Aquele sistema de processamento emocionais, ele ainda está se desenvolvendo. E aí, quando essa pessoa sente emoções muito intensas, sem ter esse aparelho cognitivo capaz, aparelho assim de físico mesmo, né? Capaz de processar toda aquela carga emocional, as pessoas vão perder a sua capacidade de se informarem a partir das emoções que estão sentindo, porque elas deixaram de ser o que a gente chama, né, de saudáveis ou adaptativas e passaram a ser fonte de sofrimento. Ou seja, são emoções que estão desadaptativas, elas não estão mais conectadas com aquela fonte de inteligência que vão nos ajudar. Elas passam a ser fonte de dor. E aí, por exemplo, a gente pode ter a tristeza, que no caso de uma tristeza adaptativa e saudável, ela se transforma em um luto. Na tristeza desadaptativa, é aquela sensação assim de desesperança, ou aquela dor da autopiedade, ou algo do tipo assim, de um desânimo. Ela não é uma tristeza que nos ajuda, mas a tristeza do luto, sim, a gente chora, a gente se conecta com aquele rombo no nosso peito, mas em seguida vem algum alívio, né? E a gente pode criar um sentido, um significado daquilo. A raiva, quando ela está ali bem processada, ela vem como um empoderamento, uma força. E quando ela está ali desadaptativa, ela vem em forma de violência, de rejeição, de crítica ao outro. O medo, ele, quando está na sua função adaptativa, ele nos alerta para perigo e está aí relacionado à nossa proteção, mas quando ele fica intenso demais, ele fica desadaptativo e está relacionado ao trauma. A vergonha, por exemplo, ela pode estar associada a um arrependimento, que é saudável, reconhecer que não foi legal o que eu fiz, mas quando ela fica desadaptativa, ela fica naquele desprezo, sabe? Aquela coisa do tipo, que péssimo que você é. E isso é muito ruim. Mas para as nossas emoções também serem fontes de informações boas para a gente, elas precisam estar reguladas. Quando elas estão intensas demais, ou quando a gente não consegue ter acesso a elas, isso não é bom para a nossa saúde mental. Vários transtornos mentais estão associados a esse superestímulo da emoção ou essa questão da emoção está bloqueada. Então, enquanto pais, a gente precisa ajudar os nossos filhos a terem espaço para sentir as suas emoções e ajudá-los a regularem, né? Como se fosse ali a trempe de um fogão. É importante ter o fogo. Se a gente não tem fogo, não vai ter uma comida que não vai ser processada. Mas, se o fogo fica alto demais, queima a comida, o fogo baixo demais não cozinha, não processa. E aí a gente vai entender que, na medida em que a pessoa vive várias vezes, né, a mesma experiência, ou seja, a repetição e a qualidade das emoções sentidas na interação com o cuidador vão criar um molde da forma que essa pessoa vai acreditar sobre si mesma, sobre quem ela é, sobre como o mundo é e sobre os outros. E eu vou trazer o exemplo aqui de uma criança que se sentiu, não quer dizer que foi a mãe que fez isso ou o pai que fez isso, mas na experiência dela é de muita solidão e abandono. Então,
esse bebezinho, por exemplo, foi vivendo essas experiências que foram registradas no cérebro dele, que foi como se fossem carimbos no coração. E aí ele foi trazendo essa sensação de desconexão em outras fases da vida. A ideia é de que tende a se repetir a mesma experiência emocional, mas isso pode ser transformado na medida em que outras experiências emocionais vão sendo agregadas a essas dores iniciais. Ai, desculpa. Só que, quando a gente vive uma dor inicial e a gente não consegue processá-la, a tendência é da gente colocá-la ali lá no quartinho da garagem, sabe? Com um tanto de tralha, com um tanto de coisa que a gente não sabe mais o que fazer com aquilo. E, na medida em que a gente não pode acessar aquela emoção porque ela é muito dolorosa, a nossa tendência é de desenvolvermos outras emoções no lugar delas. Então, vamos fazer de conta, por exemplo, que você machucou o seu braço direito. Você é destro, tá? E machucou o braço direito. Então, naturalmente, com aquela ferida, você quer esconder o seu braço, porque você não quer que as pessoas fiquem encostando nele toda hora. E aí, com isso, você começa a usar mais o braço esquerdo. O braço esquerdo, ele serve, mas ele não é... Você é destro, então ele não é tão saudável, ele não é tão hábil quanto o braço direito. É mais ou menos assim que a gente vive a vida. Se a nossa dor principal é a vergonha, a gente desenvolve medo de sentir vergonha. Ou talvez, pode ser que a pessoa, na hora em que ela acesse aquela vergonha, ela venha com uma raiva muito grande. Isso é muito comum em pessoas que a gente acha que são muito nervosas, sabe? Elas estão sempre reativas na raiva. Mas, às vezes, é porque por trás daquela raiva tem uma dor de vergonha, uma vulnerabilidade muito grande. E é isso, a gente vai desenvolvendo vergonha de sentir raiva, se é a raiva que eu não posso sentir, ou às vezes, né, eu fui criada para ser uma menina boazinha, e aí quando eu sinto raiva, isso foi algo muito, muito punido, e aí quando eu acesso a raiva, eu fico triste, porque eu não posso fazer nada com a raiva. Né? E com isso a gente vai desenvolvendo tanto outras emoções quanto comportamentos de forma a evitar aquela emoção que é mais dolorosa. E se você quiser, né, pai e mãe que me escutam nesse momento, aprender formas de lidar com as suas emoções, com as emoções dos seus filhos, eu vou te dizer que o primeiro passo é você reparar nas suas próprias emoções, abrir espaço para elas, poder criar sentido a partir delas, aumentar o seu vocabulário, porque é tão interessante, né? Tem pessoas que têm mais vocabulários em inglês, em outra língua, do que para descrever como é que o seu corpo se sente diante de determinada experiência. E isso eu sei que não é fácil, porque envolve muitas dores que estão ali ainda não processadas. E por isso que eu digo que essa é, com certeza, uma das maiores demonstrações de amor. E aí, o que eu gostaria, assim, de resumir a minha fala é para que, enquanto pais, quando vocês vão ali conectar com uma criança que está no seu processo ainda de amadurecimento emocional, que vocês lembrem que elas só vão amadurecer na medida em que podem existir. Então, permita que as crianças manifestem as suas emoções. Né? O que está acontecendo, meu filho? Fala para mim. O que te incomoda? Como que a criança vai aprender a lidar com a raiva se ela não pode sentir raiva? A gente não deve punir uma criança e dar uma bronca nela porque ela se sente de alguma forma. Segundo ponto, ajude a criança a nomear o que ela está sentindo. Amplie o seu vocabulário, principalmente sobre o corpo, né?
que você sente? O coração está apertado, né, filho? Eu sei, às vezes dá um frio na barriga. Ou você está triste porque a vovó está indo embora. Imagino que você esteja frustrada por não ter mais tempo para assistir o desenho que você gosta tanto. Seja empático. Isso significa colocar em palavras o que você sente que esteja acontecendo com aquela pessoa. E respeite isso. Ela pode estar frustrada por uma coisa que você acha que é bobagem, mas se está doendo nela, é porque não é bobagem para ela. Né? Então, quando você se coloca no lugar da criança e diz, eu posso imaginar o quanto que você deve estar chateado por ter perdido o jogo, ou quando você reage à dor dela com empatia e diz, eu gostaria muito de poder te dar o seu PlayStation, filho, porque eu sei o quanto que você ficaria feliz. Mas, infelizmente, o dinheiro que a mamãe tem não dá para comprar dessa vez. Além disso, ofereça limites claros para o comportamento, mas não ponha críticas nas emoções da criança. Faça combinados que sejam possíveis de serem mantidos sobre as questões do comportamento, mas lembra, não confunda o comportamento com a emoção. O fato da criança jogar alguma coisa no chão é diferente dela estar sentindo raiva. Então, se você quiser pontuar que isso não é legal jogar o vaso da mamãe no chão, mas sentir raiva é ok. Lembra que a forma que o seu filho sente que você o vê vai impactar a forma que ele sente em relação a ele mesmo, como que ele vai se sentir em relação às outras pessoas, porque ele está ali construindo a sua visão de mundo. E isso também impacta como que ele reage aos desafios da vida. Será que ele vai ter autoconfiança? Será que ele vai poder ter nele mesmo essa ideia de que eu sou capaz de resolver os problemas? Já que são as emoções que você sente que guiam os seus comportamentos, observe, conheça, estude quais são as emoções que fazem parte do seu processo de educação. Cuide do que é importante para você. E lembre-se que amadurecimento leva tempo. Paciência com as emoções dos seus filhos. Paciência com as suas emoções. Estamos todos aprendendo. Mas só o fato de você estar aqui interessado e compreender isso já mostra que você se importa e com isso eu fico muito feliz. Obrigada pela sua atenção e estamos agora iniciando a parte que vamos conversar com a Angélica, com a Andréia e estamos aguardando aí os comentários de vocês, dúvidas que quiserem participar nesse momento. Então, seja bem-vinda, Angélica, seja bem-vinda, Andréia, muito obrigada por estarem aqui. A gente aproveita e manda um beijo para o Marco e para a Márcia, que são aí os diretores do TFE Brasil, e agradecemos o convite. Obrigada, meninas. Então, agora eu queria passar a palavra para você, Angélica. Se tem algo que você gostaria de acrescentar nisso que eu falei? Olha, em primeiro lugar, reiterar o que você acabou de falar, agradecendo, né, a Casa do TFE Brasil, que nos fez esse convite a você e você organizou todo esse evento. E você sabe o quanto que é um prazer a gente estar aqui, né? Eu, você e a Andréia juntas. Mas complementando o que você já falou tão bem, Lídia, a gente está no momento de vida, né, de mundo, de sociedade, onde o tempo ele é uma das questões mais questionadas, mais preciosas, no sentido de não termos, né, tanto tempo para isso ou para aquilo. E aí, enquanto você falava, me vinha justamente essa questão, né? Em que momento nós, enquanto pais, organizamos, abrimos espaço para aprendermos juntos,
né? Ou para aprendermos aquilo que acontece com a gente, para que a gente possa ser, de alguma forma, um veículo, né, de aprendizado para os nossos filhos. Em tempos também onde a gente coloca, né, uma questão qualquer para a inteligência artificial nos responder, né? Ontem meu carro quebrou no meio da rua. A primeira coisa, em vez que antigamente eu ligaria para um mecânico, para um amigo, para uma pessoa, eu fui lá, né, e falei: está acontecendo isso, o que que é? E a gente sabe o quanto que a experiência é importante para esse aprendizado, né? Das nossas emoções e dos nossos filhos. Então, em primeiro lugar, estarmos atentos, que nada vai acontecer sem passar por aquilo que nós estamos experienciando, seja o que for, né? Em relação a qualquer emoção. Vamos ouvir um pouquinho a Andréia, que senão... Sim, gente, primeiro, nossa, nem preciso dizer a honra que é estar aqui dividindo com vocês e na Casa TFE. Eu acho que a Lídia trouxe coisas muito importantes, né? A Angélica está aqui trazendo mais uma contribuição e sempre nos ecoa, né? Quem trabalha com criança e adolescência, a primazia desse período, né? Porque é onde as bases de tudo vão sendo solidificadas, né? Então, a Angélica está falando, né? Como gerenciar a pressa, como gerenciar o tempo, ao mesmo tempo tem a necessidade de todas essas experiências, a riqueza de todas essas experiências, né? Então, acho que a Lídia foi trazendo também ali, né? A forma como a gente vai se relacionando, aquela figura parental que é alguém que, de alguma forma, dilui, traduz a experiência afetiva para o filho, assim como também tenta ali, né, até anotei aqui, né, um grande sistema operacional que consegue ali decodificar esse mundo para aquela criança, e a riqueza dessas oportunidades, né, Angélica, porque tem tudo que a vida demanda, sem sombra de dúvida, mas eu acho que a gente precisa olhar muito sobre o quanto especial são essas etapas iniciais da vida, né? Até para que a gente possa também ter uma psicologia e uma sociedade um pouco mais preventiva e não tão remediatista, né? Que a gente vá lá cuidar só do cliente lá na frente. Então, assim, a preciosidade desses momentos, né? A sintonia dos pais com não só com seus próprios afetos, como dos filhos. Então, acho que se tocou aqui, né? Começando pela Lídia, coisas muito significativas, né? E que a gente precisa também ter espaços para poder falar sobre isso. Espaço para os pais, espaço para essas crianças, para os sentimentos. Isso mesmo, queridas, muito bom. A gente está aqui com algumas pessoas fazendo alguns comentários, mandando corações, né? O Marco ainda colocou aqui, olha a diva Angélica. Pelo amor de Deus. Vamos lá, olha, eu queria chamar a atenção também para um outro ponto, já que né, somos terapeutas e temos aqui nos escutando vários colegas terapeutas, além de pais e amigos de forma geral. Quando a gente atende crianças e adolescentes, a gente precisa abrir espaço para esses pais na nossa clínica. Verdade. Né? É um atendimento diferenciado, mas não necessariamente pelos conhecimentos que a gente precise ter para o atendimento de crianças e adolescentes, mas porque atender crianças e adolescentes sem abrir espaço para esses pais é uma clínica, né, que de alguma maneira está aí faltando com essa ideia que nós estamos falando desse aprendizado contínuo, né? Que esses pais não chegam com suas crianças e seus adolescentes prontos, no sentido de já sabemos tudo, e a gente, muito provavelmente, tem muitas condições de ajudá-los nesse processo. Então, precisamos abrir espaço para esses pais nos atendimentos em relação às crianças e os adolescentes. Angélica, você está me lembrando aqui a importância de, na clínica, a gente trabalhar a questão do vínculo,
porque às vezes, né, os conflitos vão gerando um distanciamento entre esses pais e filhos, e aí o psicólogo entra. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra como uma autoridade na família. Eu já tive muitas situações assim dos pais naquele momento de querer dar bronca no filho, falar, eu vou falar com a Lídia, né? E aí eu viro e falo, não, eu não quero ser autoridade na sua casa, né? E para você recuperar a sua autoridade a ponto de você dizer quem decide, o líder dessa família que sou eu, é algo que a gente precisa ver assim, o que está acontecendo nessa relação que esses pais perderam a confiança neles mesmos de guiarem os seus filhos. Perfeito. E isso que você está trazendo, Lídia, eu acho que é fundamental, né? Alguém até fez aqui um comentário sobre a importância essa coisa dupla, né, do vínculo, da aprendizagem, né? E eu acho que essa coisa, né, a mão que toca é a mão tocada, né? Então, assim, os pais, eles realmente também chegam repletos de insegurança, medo, vergonha, frustração, sentem que vão ser julgados pela figura ali do terapeuta. Então, assim, quando a Angélica fala, o manejo e a conduta, né, é justamente até para evitar que não se tenha exatamente isso, né? Tipo assim, ou se a criança faz uma coisa errada, vou tirar você da terapia porque não está funcionando a terapia, ou nossa, agora tudo que a terapeuta fala é o certo, porque às vezes eles se sentem à margem, se sentem realmente sem capacidade, estão sofrendo também com o que está acontecendo com seus filhos. Então é importantíssimo esse acolhimento desses pais, que a gente também tenha um espaço para visitar e ajudá-los a visitar as suas próprias emoções, como é que eles estão lidando com as emoções. Aí você falou de relacionamento. Quais são os bloqueios, né? Assim, o que eles carregam das experiências também deles, que vai dificultando com que eles também se relacionem com os próprios filhos. Então, assim, sem sombra de dúvida, né? Quem de alguma forma vê a clínica infanto-juvenil como uma clínica fácil é a mais complexa, porque não tem como trabalhar a criança e o adolescente, não trabalhar os pais. Eles são as pessoas mais significativas e potencialmente as pessoas que mais podem ajudar realmente aquela criança. Nós somos só facilitadores ali, né? Então, e sabe o que eu acho muito interessante, assim, que a gente também vê na clínica? Pais que dão para os filhos aquilo que eles nem receberam. Algo como, ao longo da vida, perceberam, né, especialmente aqueles pais que foram educados na base da violência, né, apanharam e viram que aquilo não é legal e que hoje estão ali tentando fazer o melhor que podem, mas como que é difícil quando você não tem um modelo que você viveu para poder replicar, porque aquilo que você recebeu, você sabe que você não quer passar, mas ainda não existe um repertório interno do que fazer para poder viver aquela experiência. uhum. Sim. Muito Sim. importante isso, Lídia, muito importante. Né? E aí eu queria muito trazer aqui algumas perguntas que foram feitas ao longo da semana, e uma que eu achei especialmente interessante foi de uma mãe que falou que valoriza muito esse contato com a experiência emocional, porém, o filho dela, que é um adolescente, tem 15 anos, ele não acessa. Ela é uma pessoa que acessa com mais facilidade, mas o filho não acessa. E ela está aqui pedindo algum conselho, alguma sugestão, alguma orientação de como ajudar esse adolescente, já que não é uma criança pequena, né? Já passou um tempo aí. Você teria alguma ideia, Angélica, do que a gente pode dizer para essa mãe? Olha, eu primeiro faço questão de falar para todos que estão nos ouvindo que a gente não pretende trazer uma receita, né, nem uma ideia cristalizada. A gente vai trocar aqui algumas impressões a partir de toda a nossa experiência, de tudo que a gente estuda juntos, juntas, enfim. A primeira coisa que me vem com essa questão dessa mãe
é que você falou tanto, né, de aprendizado, de vínculo, que de alguma forma, alguma coisa ainda precise acontecer nesse caminhar desse menino de 15 anos para que ele entenda que é mais interessante ele aprender algumas questões sobre o que ele sente do que fugir delas, né? Eu não tenho ideia o que esse rapaz passa, né? O que está acontecendo na vida dele, quais são as experiências que ele tem vivido, mas a gente sabe que ele sente, né? A gente acredita que ele sente. Claro. Porque muitos, isso é muito comum dos pais falarem. Ele não liga, né? Ele diz que não liga. Ele não liga para nada, né? A gente dá bronca e ele não liga. Ele diz que não tem problema. Essa semana mesmo eu ouvi de um cliente meu também, nessa faixa etária de eu não tenho amigos, mas eu não ligo. Eu não me preocupo com isso. Então, a gente sabe que essa pessoa sente. Em que nível ela sente, né? Qual é a experiência dela de contato com determinadas emoções, não dá para a gente saber. Mas algo provavelmente está acontecendo que está impedindo dele acreditar que se ele se aprofundar, espera aí, o que é isso? Seja desconfortável ou mais confortável? Por conta de algum medo, né? Isso possa ser perigoso, o que eu vou encontrar aí? Então, já que a mãe, né, está nos trazendo isso, que ela possa, né, com calma, como também você disse, ir explorando, de repente sem pressão, né? Falando sobre si mais, falando mais sobre o que ela sente, né? Às vezes até pegando algo relativo a um filme, tem tantos filmes que a gente assiste juntos, situações que nos contam, nossa, mas fulano, né? Ele pareceu tão triste porque aconteceu tal coisa. Seriam essas minhas sugestões, Lídia. Não sei se André... Eu queria só acrescentar isso tudo que corrobora com tudo que você falou, mas eu acho que tem dois aspectos também aí importantes. Primeiro, assim, quando a gente recebe, olha como é difícil a gente responder a algo desse lugar, né, sem ter uma noção mais ampla, né? Às vezes o jovem também vem de uma cultura também familiar que, assim, não é tão simples expressar, ou que aprende a não expressar. Por exemplo, se é um adolescente, por exemplo, um menino, às vezes tem isso, né? Tipo, para de bobagem, não sei o quê. E às vezes, num momento tão delicado como é, e tão difícil realmente, que é a adolescência, às vezes os pais criam uma expectativa que eles se expressem mais, mas não é tão simples assim se a experiência que ele tem, ou seja, se a forma como ele tem de se relacionar com as emoções dele não é uma forma na qual ele esteja acostumado de expressar, ou que ele expressa e vê que o outro acolhe, valida. Então, tudo isso também envolve, né? Como é que, se ele vai expressar, ou se ele acha que é significativo, esse menino, por exemplo, eu tenho um igualzinho, tá? Igualzinho. Eu até sei o movimento que ele faz. Ele faz bem sim. Só que hoje ele já nem tem feito mais isso. Mas é que, às vezes, isso é, tipo, mais fácil achar que eu não ligo, né? Porque é tão doloroso eu buscar algo, eu expressar algo e sentir que o outro não se importa. Então, tem muitas coisas envolvidas nesse aspecto. E aí eu só queria trazer mais já que a gente está aqui, você trouxe tanta coisa do apego, né? E que os pais têm muita dificuldade de compreender que, em termos até do próprio desenvolvimento do apego, quando chega, por exemplo, na fase da adolescência, os jovens vão se desconectar realmente dos próprios pais, né? Sim. Eles vão ficar muito mais conectados com os amigos, né? E aí tem os pais se sentem muito mais doloroso, eu acho, às vezes, para os próprios pais, né? Porque eles trazem aquela coisa assim: agora só me procura quando dá uma encrenca, mas tudo eles contam para os amigos. Mas isso até ajudar os pais a compreender que isso é algo do processo mesmo, do desenvolvimento, até do desenvolvimento do apego. Eles vão buscar mais intimidade com os pares, mas para os pais é um momento muito difícil, né? Então, acho que trazer
esses outros aspectos também, né? E eu fico pensando aqui, além disso que vocês falaram, que, querendo ou não, os pais são sempre um modelo para os filhos. Eles podem até ser um modelo do que não fazer, mas eles estão ali como sendo uma referência de observação. E na medida em que essa mãe pode cuidar das próprias emoções, trabalhar essa regulação emocional, poder criar sentido do que ela está vivendo e lidar com as emoções dela de uma forma bem saudável, ela vai ser um modelo muito forte para esse filho entrar em contato com o que acontece dentro dele também. E, amigas, às vezes vocês concordam, crianças e adolescentes são especialistas em captar incongruências, né? Eles são, assim, os primeiros a apontar, peraí, mas estão querendo que eu caminhe por aqui, mas eu não os vejo passando por isso, né? Então, assim, minha mãe quer que eu agora comece a falar, mas ela nunca falou sobre ela. Algo assim, né? Então, os especialistas, porque eles denunciam isso de uma forma ali, na relação segura com a gente, né? Eles não estão falando isso para... eu tenho muito mais exemplos de não queixas, mas compartilhando com a gente algo que, peraí, né? Assim, isso não é bem dessa forma que me bate. Então, a gente também precisa ficar atentos a isso. Verdade. E aí você está trazendo o quanto que também desse trabalho é importante levar aos pais e ter uma escuta para eles, mas essa percepção também, né? Então, assim, essa congruência que a gente tanto fala aqui dentro da TFE, nós, com o nosso cliente, é isso também, né? Então, às vezes os pais têm uma expectativa, mas eles não estão conseguindo olhar para suas próprias necessidades e nem muito conseguir ser congruente naquilo que eles transmitem, né? Às vezes tem medo de transmitir para os filhos o que realmente sentem, né? E captam tudo, como uma antena parabólica. É verdade, é verdade. A gente tem uma pergunta aqui no chat, da Marilda Bassi, que fala o seguinte: ensinar o contrário do que nos foi... Ensinar o contrário do que nos foi ensinado pode ser estar no mesmo lugar de emoção. O que vocês acham? Será que ela está dizendo isso, Marilda? Me ajuda aí. De que quando a gente, tipo nesse exemplo que eu dei do pai e da mãe, né, que apanharam muito na infância e que chegam agora e não batem de jeito nenhum, seria estar no mesmo lugar? Eu acredito que não, Marilda, né? Eu acredito que, como a gente passa por experiências e aquilo tende a ser algo, né? Essa dor emocional tende a ser algo que se mantém ao longo da vida, mas que, na medida em que a gente vai tendo novas relações significativas, novas experiências emocionais significativas, a gente vai agregando novos valores e, inclusive, novas emoções, a gente vai transformando essas dores antigas. Pode ser que esse movimento de não trazer para os filhos a violência que recebeu seja um processamento emocional saudável. Mas, às vezes, eu não entendi direito o que você falou, e aí você, por favor, escreve aqui para a gente poder... Enquanto ela, de repente, está escrevendo, deixa eu ver se eu também... Eu acho que tem uma coisa assim, mesmo quando a gente, né, busca fazer o contrário, ou busca ser diferente, a gente tem em si, como você muito bem colocou, os nossos prints, aquilo que vai ficando também, isso é uma referência para nós, né? Quando os pais, aí eu acho que é parte do trabalho nisso, quando a gente consegue ajudar os pais a perceber como eles estão funcionando, ou seja, o estilo deles ali de funcionar com os filhos, seja o contrário,
ou seja, o igual, e qual a repercussão disso. E aí eles podem também ver, tá, isso aqui está funcionando, porque às vezes até o funcionar ao contrário não significa que esteja sendo positivo, tá? Então, por Aham. exemplo, um pai pode ser muito autoritário e de repente você tem um pai que resolve, eu vou fazer o contrário, e aí vai para o lugar do assim, demais, assim, tipo assim, sabe, sem nenhum tipo de capacidade. Também não é sobre isso. Então, assim, é ajudá-los a entender a importância, como é que isso se representou também para eles, né? O que eles estão tendo de dificuldade de funcionar de uma forma, vamos dizer, mais equilibrada mesmo, né? Nem para um lado, nem para o outro. Então, É. acho que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu faço o oposto, mas será o que está ali também por trás do querer fazer o oposto, né? Pode ser que seja por um processamento emocional e pode ser que seja por manter a mesma dor, né? Como a Isso. Marilda colocou aqui. Ótimo, isso mesmo. Isso mesmo. E aí também chegou uma outra pergunta que eu fiquei pensando sobre uma mãe que também valida a emoção de uma filha, só que ela trouxe o seguinte: às vezes eu me sinto manipulada pela tristeza dela. O que vocês podem contribuir com isso, Angélica, sobre esse processo que algumas pessoas usam das emoções para tentar manipular as outras? E filhos para manipular pai e mãe, eles são experts, né? Também, né? Também são outro ponto de especialidade. Enfim, nem sempre, né? De alguma maneira, essa tristeza, ou se fosse uma raiva, né, que responde com muita agressividade, de forma muito combativa a qualquer coisa colocada, não importa. Ela também está comunicando alguma coisa, né? Uhum. Querer mobilizar essa mãe com uma tristeza, logo num primeiro momento, seja com uma raiva, né? Algo é para comunicar alguma coisa. Então, é importante que essa mãe esteja atenta a essa comunicação, mesmo que ali, naquele primeiro momento, ela, assim, não ache que há uma congruência com o que está acontecendo, ou verifique esse padrão, né, que no primeiro momento ela precisa me mobilizar para depois algo acontecer. Eu acho que comunicar isso para a criança, olha, me parece que você está triste. Ela não deu um exemplo mais concreto, né? Me parece que você está triste ou quanta raiva por isso, mas eu percebo que aí você coloca, né, realmente o que você entende sobre aquele comportamento da criança, mas desprezar essa primeira emoção, né, que chega, mesmo que você entenda, conhecendo a criança, conhecendo o seu filho, como eu acho que primeiramente ele quer me manipular, a comunicação também não vai acontecer, né? A criança possa se fechar ainda mais, né? E não estar atenta ao que a mãe está trazendo, mas sim a forma, né, de não validar, não aceitar aquele comportamento como uma comunicação. Eu estou precisando de alguma forma da sua atenção, seja de que forma for. Andréa, complementa. Não, eu concordo plenamente contigo, porque assim, existe toda uma aprendizagem, né? Então, assim, às vezes, do lugar de me sentir sozinha, eu uso, de repente, da minha tristeza para ver se eu consigo a atenção, por exemplo, né? Uhum. Mas vem desse lugar. Se a gente ficar só nessa coisa assim de tipo, você está usando a tristeza, a gente também não consegue entender o que tem ali, né? Então Por trás, né? exato, tem uma solidão também, né? Então assim, a gente poder deixar claro na relação que está acontecendo, então, quando você, de alguma forma, precisa assim, mostrar muito uma tristeza, tem ali por trás, né, tipo assim, o desejo, por exemplo, de que a sua mãe estivesse por perto, né, é entender, até para ajudar o jovem a entender
como ele está fazendo uso, vamos dizer, da sua emoção, de que forma, e os pais também, tá, gente? Porque, assim, numa relação, não é incomum os pais perderem, sentirem que eles não estão conseguindo lidar com as suas próprias emoções e nem as dos filhos, e aí usar, tipo assim, ó, a gente usa o medo, né? Então, assim, ó, se não fizer isso, vai ter não sei o quê. Então, isso é um uso também do medo para conseguir algo, né? Eu uso Com a certeza. minha explosão. Então, acho que isto é algo bem característico da estar em relação, quer dizer, uma emoção que a gente, aqui na TF a gente fala de emoções instrumentais, ou seja, na relação eu uso a minha emoção para conseguir algo. Mas isso tanto da criança que vai aprendendo, quanto eu acho que dos pais também, né? E aí eu acho que, assim, né, uma mãe que vive esse processo com um filho ou uma filha que seja essa raiva dominadora para poder falar que é isso, que não, e é uma raiva que a gente sabe que ela tem a função de falar assim, não vem aqui me incomodar, não. Ou esse choro excessivo, como se a pessoa tivesse triste por qualquer gatilho que surge. Eu queria também dizer assim, para acolher as próprias emoções, porque é muito cansativo a gente conviver com alguém que usa muito desse recurso, né? Então, assim, ajudar, claro, a criança ou adolescente a ultrapassar aquela barreira daquela primeira emoção que está sendo colocada ali, mas acolher também a nossa humanidade enquanto pais. Sim, claro, sim. E aí, pegando isso que você está falando, me fez lembrar o seguinte: a gente tem a birra do desenvolvimento, né? Então, tem uma parte do desenvolvimento que a criança, como ela não tem o recurso cognitivo de se expressar, é todo um aparelho já, né, mais eficaz nessa comunicação, ela usa o comportamento típico, né, gente? Então, a gente vai lá no shopping, você diz, não vai comer bala porque é hora do almoço. E a criança faz o quê? Plum, se joga no chão. Né? E aí ela faz um escândalo. E aí olha como isso é relacional. Aí aquilo bate naquele pai, naquela mãe, de alguma forma, e aí naquele momento, se o pai não consegue lidar com aquela, nossa, agora eu estou exposto, não sei o quê e tal, ele vai, de repente, fazer o que a criança quer. Só que isso é uma coisa, por exemplo, lá atrás do desenvolvimento. O ponto é quando isso continua e vira, inclusive, um comportamento contínuo, né? A criança vai aprendendo, lá atrás ela não tem um recurso, mas ela vai passando a ter outros recursos, né? E é isso que envolve os pais ajudarem os filhos a desenvolver uma competência emocional, né? Mas isso também tem a ver com o pai e também tem a ver com a criança, né? E aqui tem uma pergunta interessante. Hum. O que a Angélica trouxe aí, a questão da inteligência artificial. Né? O que vocês pensam de adolescentes usarem o GPT como terapeutas? Poderia ser uma primeira aproximação com uma de verdade? Ou isso seria perigoso? Essa pergunta é do Marcos Meyer. Angélica, o que você acha disso? Você que já está aí, ó, íntima do GPT. Olha, eu vou contar uma coisa engraçada, até porque eu não tenho mais filho adolescente, né? Eu tenho filho adultíssimo. E ontem ele estava aqui em casa, eu estou vendo ele conversar, aí eu percebi, eu falei, Pedro, você está conversando com o GPT? Aí ele falou, tô, mãe, estou conversando com ele. Não estava perguntando nada terapêutico, né? Mas eu não acho nada difícil. Eu acho que a gente está cada vez mais se aproximando dessas questões, né? Mas isso vai acontecer de forma muito rápida, né? As coisas estão começando a chegar. Eu não posso dizer que eu tenha um cliente que já me fale dessa interação por conta das suas questões emocionais, mas possam ser porque os nossos pacientes estão sendo assistidos de alguma maneira, né? Mas isso vai acontecer ou por curiosidade ou por alguém que não tem acesso a um terapeuta, né? Enfim, eu acho que a gente vai ter que conversar sobre isso,
A gente não tem uma resposta necessariamente se para aquela pessoa X vai ser uma abertura para ela ter vontade de ter um terapeuta, né, humano, se isso vai deixá-lo, né, acomodado, para que eu vou para um terapeuta, para que eu vou fazer meus pais pagarem, se eu já tenho aqui respostas que me parecem se encaixar muito bem nas minhas necessidades. Eu acho que a gente vai ter que entrar nisso. O que a gente não pode é achar que isso é totalmente ruim e ficarmos à margem dessa situação, com todos, inclusive, né? Com Sim. adultos, com adolescentes, com crianças que têm acesso ao celular, que vão descobrir isso. Então, acho que a gente tem que se abrir para isso e tentarmos entender, em grupo ou não, que processo é esse. Deixa eu só colocar uma coisa, sim, Angélica, eu tive recentemente uma experiência com uma cliente que ela é uma criança super aderida, uma adolescente na terapia. Ela vem sempre com muitas coisas, né? Mas foi interessante porque isso deve ter mais ou menos umas 3 semanas, ela me trouxe assim, olha, joguei lá no chat GPT, já me trouxe umas informações, e aí eu quero agora saber, eu quero aprofundar, né? E aí é sobre isso, né? De alguma forma, quando ela me falou, eu quase pensei numa coisa assim, às vezes a gente não fala em voz alta, a gente não tenta se organizar. Foi uma maneira que ela encontrou de se organizar, né? E poder trazer aquilo que ela costuma trazer. E aí, não é, concordo super com você, não é sobre invalidar ou, ai meu Deus, etc. Porque é um outro veículo, mas da mesma forma ela estava trazendo para mim o que era significativo para ela. Ótimo, Andréia. E eu fico aqui pensando, né? Já ouvi alguns colegas falarem, será que a nossa profissão pode, como é que vai ser no futuro, né? Pode estar em risco. E eu penso assim que os terapeutas focados na emoção nunca serão substituídos pela inteligência artificial, até porque a nossa ideia básica da TFE é transformar emoções com emoções. E isso se passa por uma relação verdadeira, genuína e real. E não teria como passar por um robô, né? Então, assim, agora é essa ideia de alguém com bom senso que pode te dar orientações, informações, outras formas de pensar sobre o mundo, aí sim. E eu te confesso que nas vezes em que eu usei, para mim, eu achei que foi bem-vindo. Então, assim, num certo limite, tem tudo para seguir trazendo coisas boas, mas realmente a gente vai ter que viver para ver, né? E mais uma pergunta aqui, Andréia, importante, que me doeu aqui na alma, assim. Talvez seja uma mãe, não sei, Luciana Lento. Como lidar com a dor da falta de vínculo de amizades hoje em dia? A gente presenciar um filho se sentindo sozinho na escola, né, dizendo que os coleguinhas não querem brincar com ele. Eu não sei se é isso bem, tá, Luciana? Mas já me levou para esse cenário. O que você poderia dizer para essa mãe, Andréia, de como lidar com a dor do filho, de estar se sentindo talvez sozinho, com essa falta de vínculo de amizades? Primeiro eu começaria dizendo para ela como isso deve ser doloroso. Exatamente. Nada fácil, né? Você ver o teu filho num ambiente que deveria ser um ambiente propício para ele desenvolver essa parte social, ele estar excluído ou ele não estar conseguindo se engajar. Então, acho que a primeira coisa que eu faria seria acolher o sentimento dessa mãe, né? Validar o quanto isso deve trazer uma série de coisas, de dúvidas, questionamentos e etc. E aí, a partir, eu acho que disso, ir buscar entender um pouco mais o que está acontecendo, né? Porque, assim, ele pode estar sofrendo isso tudo, mas também poder, de alguma forma, também perceber como é que isso está para ele, como é que está isso para essa mãe, como é que ela, por exemplo, vivencia, porque tem tantos desdobramentos disso, né, Lídia? Então, assim, olha, veja, você tem o teu sentimento para com o seu filho, tem também
a cobrança que a gente também começa a se fazer, será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu deveria estar fazendo mais? Não deveria? Vou lá naquela escola, que é aluno, literalmente. Então, eu acho que um acolhimento, né, sobre Sim, até poder ver como conduzir isto, eu acho que para mim é a primeira parte, a parte mais fundamental, porque não tem uma resposta nesse sentido, sim. né? Mas poder ter espaço para isso, para o que está acontecendo Isso. com essa mãe. Ótimo, ótimo. Então, E aí o Diário do Sono traz uma questão importante, que se vocês não se importarem, eu gostaria de responder. Olha, a pergunta é: e quanto a uma criança no espectro autista? Como lidar com as emoções dessa criança com dificuldades de interação? Então, a primeira coisa que eu queria trazer, e achei que foi bem lembrado a questão do TEA, é que a criança costuma ter uma dificuldade de regulação emocional maior do que crianças com desenvolvimento típico. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, ao ver uma criança chorando, quem está ao redor é lembrar de não julgar. Porque o que eu vejo que as mães de crianças atípicas, o que elas mais sofrem é com o olhar de julgamento social, de que péssima mãe você é pelo seu filho estar chorando em público. Então, esse é o primeiro ponto. E também lembrar que aquele choro pode ser uma forma da criança comunicar alguma coisa. E o que é que ela está comunicando? Esse é uma questão importante também, porque Lídia travou, Andréia. acho que sim. ora, costuma Tá ser voltando. uma birra, uma pirraça, você está chorando para me manipular. Mas uma criança com TEA, quando ela não tem aquele brinquedo, eu não sei a magnitude daquele brinquedo na vida daquela criança. Se for algo que está relacionado à rotina dela, à segurança dela, e aquilo é retirado de alguma forma, ela se desorganiza por dentro. E, além disso, tem o choro do medo, né? O choro de que alguma coisa saiu diferente do esperado, e aí aquele choro ele é muito mais sofrido. O choro da criança que tem pirraça, ele acaba na hora em que a criança recebe aquilo que ela quer. Mas a criança com TEA, quando algo sai diferente do que ela esperava, a gente pode dar o que ela queria, a gente pode fazer o que for, que ela ainda continua naquele sofrimento. Então, por isso, é algo que eu gostaria assim, de dizer para as mães, para estudarem o que é importante para essa criança, para que elas possam trabalhar nessa rotina e acolher tanto a criança quanto elas mesmas quando algo sai fora do esperado e essa criança entra em colapso mental, né? É aquele choro, aquela emoção intensa, diferente de um choro de uma criança típica. Então, é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre as crianças com TEA? Eu acrescentaria que tudo que nós estamos falando, não tem como a gente negar que os pais, né, de crianças atípicas precisam ter ainda mais essa presença, né, funcionando como, eu diria, Lídia, legendas, sabe? Para essas crianças terem, né, de alguma maneira, mais informações sobre o que eles estão vivendo, para terem, né, uma percepção um pouco mais aprofundada ou realmente conectada com o que está acontecendo, né? Então, assim, você funcionar como, olha, como o olhar externo, como a legenda para aquela criança sobre o que ele está sentindo, sobre o que está se apresentando para ele, eu acho que vai ser bastante útil também. Ótimo. Obrigada, queridos. Eu Alguma queria coisa, só, André? não, eu queria só acrescentar, assim, que eu acho que, porque quando você estava, por exemplo, falando, Lídia, eu lembrei tanto né, dos animais que funcionam como, né, de suporte, né? E eu acho que, por exemplo, o cachorro, por exemplo, assim,
ele tem uma capacidade muito grande de entrar muito em sintonia ali e numa outra frequência, né? E eles conseguem muito rapidamente apaziguar, porque eles entram numa outra frequência. Então, a gente está aqui falando para qualquer pessoa e para qualquer criança a questão da corregulação. Com certeza, com crianças atípicas, isso demanda muito mais dos pais. E inevitavelmente, né? Mas a gente também poder apostar, né, Angélica, nisso tudo. E aí, quando você falou da legenda, me veio uma coisa assim, sabe? Tipo assim, nossa, e essa é uma legenda que precisa estar nessa sintonia e calmamente, talvez, apresentar as letras mais pausadamente, para que Sim, as letras possam sim, ser absorvidas ali com calma, né? Me veio isso, né? sim, Essa, perfeito. sem pressa. Isso acho que fica muito mais exacerbado, vamos dizer, por conta da dificuldade mesmo da autorregulação de uma criança, né, atípica, né? Então, acho que a gente pensar também nisso, né? Adorei essa história da legenda, viu? Mas uma legenda que vai e vem assim, tipo, venha com Sim, calma as letrinhas e traga as coisas que ela veja que ela conseguiu absorver uma letra e traga outra letra, né? sim. Agora, Lídia, quebrando aqui a ordem das Ah, coisas, sabe o que eu queria te propor? Eu não sei quais ah, as outras perguntas que você tem aí já, que você falasse um pouquinho da vergonha, né? Que é uma emoção tão boa, desconhecida e que a boa. gente vê, de repente, a gente demora quase que uma vida inteira para entrar em contato com a nossa vergonha, para entender que ela é uma emoção, para entender que ela, às vezes, né, nos Verdade. traz tantas emoções dolorosas, né, junto com isso, assim, e as primeiras experiências, né, com a vergonha, às vezes a gente está lá na mais tenra idade, né, sem nem saber o que está acontecendo. Por que você não Boa. fala um pouquinho sobre isso? Muito bem lembrada, Angélica. Obrigada. É, a gente tem a ideia de que a vergonha seria algo relacionado à timidez, a ficar sem graça, mas é muito além disso, né? A vergonha é a emoção que vai dizer sobre a dor de eu ser eu mesmo. É algo que diz sobre mim, uma imagem que eu me olho no espelho e não gosto. Uma imagem que eu me vejo no mundo e me sinto incapaz, me sinto com um certo defeito. E essa dor de ser assim, ela costuma, como você mesma colocou, ser organizada, estruturada lá atrás. Aquela criança, por exemplo, que faz aquela pirueta e está se achando o máximo, e de repente ela procura os olhos da mamãe ou do papai e vê que a mamãe e o papai estão no telefone, aquilo pode vir a ser uma vergonha, um sentimento, né, de vergonha enorme para ela, por ela não estar sendo valorizada, sendo quem ela é. Então, a vergonha está muito relacionada ao nosso senso de identidade. E quando a gente vive experiências de vergonha que são muito intensas, e essa vergonha não é bem processada, a gente vai desenvolvendo dentro de nós uma visão de que não somos bons o suficientes ou de que há algo de errado conosco. E isso surge através de diálogos internos, como se fossem vozes na nossa cabeça que falam: não, não faz isso não, você não vai dar conta. Ou você acha que essa moça vai querer namorar com você? Ela é muito areia para o seu caminhão. Às vezes são vozes sutis que falam: não, não mexe com isso não, porque você não vai dar conta. E às vezes são vozes muito cruéis, do tipo: você é péssimo, você é feio, você me dá nojo, né? Como se fosse uma alta versão. Então, existem diversos níveis de vergonha, mas ela é das emoções mais dolorosas que existem. E aí, queridas, eu não sei se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa a respeito, ou se a gente já vai finalizando. Não só, eu achei muito importante você trazer, porque justamente por ela ser uma das emoções mais dolorosas, você imagine uma criança ainda sem tanto repertório, né? Adolescente que precisa se jogar para esse mundo
com esse sentimento que ele nem entende o que é. Verdade. Então, a gente precisa acolher a vergonha das crianças e dos adolescentes, as nossas e de todo mundo. É isso, querida. Obrigada. E você, André, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que sim, eu acho que só corroborando essa história da vergonha, que foi muito bom a Angélica ter trazido, a gente acaba pensando muito na ansiedade, né? Medo, ansiedade, que muitas vezes o que está por trás é uma vergonha, né? Ah, está com ansiedade de se apresentar, e etc. Mas o que tem é uma vergonha enorme, vou passar vergonha. E aí essas vozes, como você falou, né? Eu não vou falar direito, eu vou travar aqui nessa internet, graças a Deus tem gente para nos ajudar aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente poder realmente compreender, porque senão a gente simplifica, né? Tipo, tá com vergonha, ou tá ansioso, ou é raiva. E muitas vezes o que tem é uma emoção tão dolorosa, acho que vai e fala tanto sobre nós, como nós nos vemos o mundo, como nós nos relacionamos conosco e com os outros, né? Então, acho que foi um fechamento importantíssimo por aí. Ótimo. Então, para a gente finalizar, vou só pegar alguns pontos importantes aqui, que para o nosso sistema de processamento de informações, né, das emoções, poder amadurecer, ele precisa de tempo e de espaço. O que as crianças e adolescentes mais precisam de nós, nesse universo emocional deles, é que eles se sintam sentidos. Não sei se essa frase faz muito sentido para vocês, mas é você olhar para essa pessoa que é tão importante, né, quanto o seu pai, sua mãe, o cuidador primário, que ele se importa com o que você está sentindo, que ele, inclusive, te ajuda a colocar em palavras o que está acontecendo aqui dentro e a buscar formas de como lidar com isso. Então, meus queridos pais e profissionais, ainda quero agradecer a cada pessoa que participou aqui no chat, agradecer ao meu marido querido que está aqui do meu lado, me ajudando. Obrigada, Zé Mauro. Obrigada! E antes de finalizar, se tiver algum terapeuta aqui que ainda não conhece a TFE e quiser conhecer, pode passar o próximo módulo aqui, por favor, meu amor. Que a gente vai ter agora em agosto o módulo 1 da teoria do apego no Instituto TFE Brasil. Qualquer pessoa, né, que seja um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, é muito bem-vindo entrar aí nessa comunidade tão maravilhosa que é o Instituto TFE Brasil. E agradecemos a presença mais uma vez. Que alegria estarmos aqui. Que alegria. Nesse dia tão importante, né? De celebração sobre o Dia Internacional das Emoções. Muito obrigada, Lídia. Gratidão, viu? Eu que agradeço a Angélica e a Andréia por terem aceitado meu convite. E até a próxima, gente. Um abraço a todos. Um beijo, minha gente. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.